Essa é a história de um homem que foi morto várias vezes numa realidade onde tudo é possível, mas isso mudou quando ele conseguiu voltar no tempo antes de tudo começar, e vai finalmente se tornar o vilão de sua história e conseguir a vingança que tanto queria. E tudo começou no meio de uma grande batalha que estava acontecendo, com magia, explosões e flechas especiais, e todas as pessoas que estavam batalhando tinham nomes especiais de deuses gregos e nórdicos, atacando somente uma pessoa em específico, até uma pessoa falou que aquele era o fim do jogador Roca, usando um ataque super poderoso que causou uma enorme explosão amarela em volta deles, mas a pessoa conseguiu segurar a espada dele com somente uma de suas mãos, perguntando se aquele era realmente o seu fim que ele tanto dizia, parado em seu lugar. Até que aquele homem ficou irritado e começou a usar mais ainda de seus poderes, usando uma arma em suas mãos para matar um dos seus inimigos facilmente, porque o verdadeiro Roca nunca iria morrer assim de uma forma tão simples, mostrando então o nosso protagonista da história, o rei da violência. Ouvindo então alguém atrás dele gritar que ele iria morrer por suas mãos, usando um poder de tempestade de gelo tentando matar o protagonista, que acabou sendo congelado com somente 60% de sua vida total, mas para ele aquelas pessoas não são nada além de mosquinhas insignificantes, usando uma habilidade especial chamada de grito de guerra, que faz com que todos os outros em sua volta fiquem mais fracos e paralisados de medo, enquanto ele avança com toda a sua força e sua arma na direção de todos eles, indo numa velocidade enorme para matar todos eles o mais rápido possível, causando uma enorme explosão ao colidir com algumas outras pessoas em seu caminho, quebrando uma grande parte do chão em que ele estava, mas de alguma forma agora ele tinha somente 30% de sua vida restante para usar, vendo então duas pessoas na sua frente usando ataques, e eram os vice-líderes que eram considerados um dos mais fortes daquela equipe, mas eles não assustaram o protagonista, que pediu para eles caírem na batalha logo, mas antes de fazer isso aquelas mesmas pessoas se curvaram na direção do protagonista, mas na verdade quando o protagonista olhou para trás viu para quem eles realmente estavam se curvando, revelando uma pessoa voando no céu atrás do protagonista. Aquele era um jogador chamado Odin, o rei da criação de todo o mundo e o mais forte daquele grupo. E só de ver aquela pessoa na sua direção, o protagonista começou a ferver de raiva e gritar o seu nome de tanto ódio que tinha no seu coração, só que antes dele conseguir começar o seu ataque em direção a Odin, o homem começou a jogar várias flechas de energia na direção do protagonista que bloqueou todos os ataques que vinham na sua direção, mas quando foi acertado por uma flecha ele ficou mais lento e mais fraco nos seus ataques, e o ataque ainda não havia acabado aparecendo ainda mais flechas no céu do protagonista, falando que ele era um personagem forte demais para estar ali, porém Odin não ligou para isso, e atacou com o resto de todas as suas flechas na direção do Roca, e que ele foi perfurado em seu corpo todo sem exceções, deixando sua vida até 2%, não sendo mais capaz de se mover como quer, ficando paralisado na frente de todos que estavam atacando eles ontem, tendo seu corpo todo cortado e perfurado na frente do seu maior inimigo, e que ele era uma verdadeira vergonha para essa batalha, ficando irritado de ouvir isso, porque era uma decepção que o rei da violência Roca, que era o primeiro no ranking, morrer assim, pedindo então para finalmente vir ao seu lado, como uma última chance para conseguir se salvar. Mas ouvindo tudo aquilo ele começou a rir e que não ligava para nada disso, mostrando o seu dedo do meio para Odin e que venceria ele logo, e isso era uma pena para o homem que matou o protagonista de uma só vez, cortando a cabeça do protagonista, recebendo uma pena de morte e perdendo todos os seus itens, saindo imediatamente da sua cápsula de jogos que estava dentro do seu quarto, deixando ele irritado de sair de lá mais uma vez, perdendo para aquele homem que se chamava Odin, gritando enquanto ficava tentando quebrar o chão do seu apartamento, irritando até mesmo o seu vizinho de baixo que se cansou dele ser assim, deixando ele cansado depois de tanto tentar vencer naquele jogo que estava acostumado, e aquele jogo se chamava o Lorde, um jogo de realidade virtual avançada com uma qualidade perfeita para experiência, e que os gráficos e sensações físicas lá dentro são quase as mesmas da vida real, mas que era dentro de um mundo maior que o planeta Terra, e os personagens não jogáveis também se comportam como pessoas reais, e dentro daquele mundo o protagonista era considerado o herói mais forte de todos, com habilidade de combate solo com um rank SSS na classe Berserker, o rei da violência Roca, mas tudo mudou depois que aquele homem apareceu, se perguntando como aquele tal de Odin conseguiu ficar assim tão forte.
E que já é a 8ª vez que ele morreu para aquela equipe chamada Ragnarok, tendo então que ficar mais forte toda vez que morre para conseguir voltar para o jogo, e enquanto algumas pessoas ficavam se achando sobre jogar Lorde, o protagonista deu tudo o que tinha para ele, e que prefere morrer do que ser derrotado mais uma vez por aqueles bastardos, falando que elas vão ver quem é que vai desistir primeiro daquela sua batalha sem fim. Voltando mais uma vez para a mesma batalha contra os membros daquela equipe Odin, falando que vai derrotar todos eles um por um, e que ele nunca vai cair pelas mãos de pessoas como eles assim, tentando lutar de qualquer forma possível no meio daquele jogo, mas acabando na mesma situação em que ele estava perto da sua morte pelas flechas do líder deles, que estava observando tudo o que acontecia de longe voando no céu. Sofrendo então mais outra perda no seu jogo, até que ele perdeu também o seu título como Rei da Violência porque ele não cumpriu o que era necessário, fazendo então ele entrar em desespero porque ele não queria perder aquilo também vendo a notificação do sistema dele, ficando sem o seu status como um verdadeiro guerreiro do Lorde, e que aos olhos de Odin ele não tinha mais nenhum valor em continuar tentando matar, deixando então o protagonista caído no chão enquanto eles iam para outro lugar deles, e o Roca estava finalmente chegando perto de seus momentos finais, dizendo que ele finalmente perdeu tudo que ele mais amava lá dentro, seu título, seu nível e todos os itens valiosos que demorou muito para obter em missões, gritando então no meio de todo aquele campo até que finalmente chegou a hora que seu corpo foi destruído lá dentro, dando um fim patético para a lenda do homem mais forte e violento de todos, mas ainda não era o fim. Até que de repente ele estava dormindo em sua cama normalmente, ouvindo o seu alarme tocar para poder acordar no horário certo, ficando irritado e esmagando o seu despertador para ele quebrar de tanta raiva quando acordou, porque do mesmo jeito ele não ficou mais forte quando acordou para derrotar seu inimigo, e ficou cada vez mais fraco fracassando em todas as batalhas, perguntando então para si mesmo se o seu aluguel já tinha que ser pago daqui a alguns dias, falando que precisava vender tudo que podia o quanto antes para ter dinheiro, mas então ele percebeu que tinha algo muito errado no seu quarto, que a sua cápsula de realidade virtual não estava mais no seu quarto, pensando que ele pediu para remover ele, mas nada disso realmente aconteceu de verdade, ele estava agora se perguntando onde ele estava agora, não reconhecendo o seu quarto, vendo o seu celular jogado no chão tocando com alguma notificação nova, vendo a notificação de que o mais novo jogo Lorde vai ser logo lançado para o público. Fazendo então o protagonista sair de casa o mais rápido que pode, confirmou que o ano era 2021, ficando assustado com ele, e o atendente que era amigo dele achou estranho de que ele estava perguntando isso sem motivo, tentando então se lembrar o nome do garoto loiro porque ele não se lembrava muito bem, não acreditando no que realmente estava vendo e saiu correndo da loja de conveniência gritando como um maluco, e o garoto achou que ele estava ficando maluco depois de ser traído por sua namorada. Mostrando então que agora ele estava no meio da rua, porque ele correu muito e ficou exausto de cansaço, percebendo que aquele era o lugar que ele costumava viver 3 anos atrás, e era amigo do cara de antes, tentando entender que momentos atrás ele perdeu tudo para os membros da equipe Ragnarok, e que morreu de uma maneira mais do que patética, mas na verdade no momento que ele abriu os olhos ele voltou no tempo 3 anos, quando o jogo ainda não tinha sido lançado. Achando que tudo era um sonho, finalmente entendendo o que ele poderia fazer com todas as coisas que descobriu, achando que tudo isso era um truque barato do Odin tentando enganar ele, caindo na gargalhada no meio da rua e das pessoas, pensando que ele estava usando algum truque mental para fazer ele ver tudo aquilo, puxando então todo o seu fôlego para gritar o nome dele no meio da rua, chamando ele para a batalha e xingando ele, até que as pessoas se assustaram e chamaram a polícia para ele. Tentando mentir sobre o nome do seu amigo que o seu sobrenome era aquele, mandando então que ele não faça mais aquilo no meio da rua. Percebendo que o Odin não estava fazendo aquilo porque não iria ganhar nada, vendo um poste na frente de seu caminho e segurando ele com suas mãos, acertando a cabeça naquele pedaço de concreto de uma só vez, concluindo que aquilo realmente era vida real e machucava de verdade, indo então para a academia que ele costumava ir antes, e socando várias vezes o saco de areia para testar a sua própria força, usando toda a sua força com uma arte marcial poderosa, e que ninguém estava conhecendo. Aquele estilo que ele estava usando contra o saco, porque aquele era um estilo que ele mesmo desenvolveu para batalhas que ele criou dentro do jogo do Lorde, e que logo logo todos vão começar a treinar artes marciais por conta do novo jogo,
por conta que precisava de força física ou mental para controlar o personagem dentro da cápsula avançada, saindo daquela academia com um saco de areia quase destruído, já que você fica mais forte no jogo quanto mais forte você já estiver na vida real. Aceitando de que ele realmente voltou 3 anos no passado antes do Lorde lançar, e que aquele jogo era tudo para sua vida, rindo no meio de todo mundo de tanta felicidade que ele estava sentindo, e que ele vai renascer como alguém que nem mesmo Odin conseguiria lidar de frente, e vai derrotar todos eles aos poucos até acabar. Chegando então finalmente até o dia que o Lorde foi lançado na sua cápsula, fazendo o tão esperado login que ele estava acostumado a fazer, iniciando o sistema que dava vida ao Lorde pessoalmente, conectando ao novo mundo que se parecia como uma enorme galáxia gigante para poder jogar, pedindo então qual era o nome que o protagonista iria usar no jogo, dizendo imediatamente que o seu nome era Roca, o mesmo que ele usava antigamente, chegando então no meio de uma batalha onde vários goblins estavam invadindo um vilarejo, atacando e matando todos os jogadores que estavam entrando lá dentro do jogo, perguntando então se o protagonista queria participar do tutorial e ganhar os prêmios, aceitando então na primeira que foi perguntado, vendo então um goblin de nível 2 rindo na sua frente com uma arma, correndo na direção do protagonista para atacar ele como todos os outros, falando que gostou dele, usando então uma de suas armas para revidar com toda a força que ele tinha agora, cortando o corpo e a cabeça do Goblin ao meio e destruindo o chão que estava logo abaixo dele por conta do poder que ele tinha agora, falando para todos adorarem ele porque agora o Rei da Violência finalmente estava de volta. E no meio daquela cidade tudo estava sendo destruído e pegando fogo, com o Goblin que o protagonista matou sendo eliminado e desaparecendo dali, falando que ele recebeu o título de nascido lutador por ter derrotado alguém mais forte que ele, deixando o protagonista feliz de que nele tinha conseguido o título que ele merecia por ser mesmo mais forte, falando que no sistema do Lorde você consegue prêmios e títulos por conseguir algo impossível ou raro, porque o tutorial atual não dava nenhuma experiência de nível a mais para ele, e que as condições para vencer o tutorial eram bastante simples ali, sobreviver o ataque de goblins e fogo naquela cidade toda, tudo o que precisava fazer era evitar os goblins e sair da cidade, mas tinha uma maneira real de conseguir completar o tutorial que ele conhecia, porque 2 meses depois do jogo lançar teve um jogador que questionou o tutorial que falava para sobreviver e não fugir do vilarejo como todos fazem, e que achou a forma de completar de verdade depois de várias tentativas, recebendo um enorme prêmio por ter feito algo que ninguém fez, e agora 3 anos atrás somente o Rokan sabia sobre essa informação. Vendo então vários goblins matarem os jogadores iniciantes no Lorde, vendo várias pessoas correndo para longe por conta do ataque de vários monstros correndo atrás delas, e que enquanto eles estavam perseguindo outra mulher que tentava fugir, o protagonista estava observando de longe para atacar e pular bem em cima deles para matar de uma só vez com seus golpes, fazendo os monstros acharem estranho de que isso estava acontecendo, com o machado voando na direção do Goblin, atacando perfeitamente o que estava na sua frente, e que a verdadeira forma de completar o tutorial era matar todos os monstros e não deixar nenhum vivo. E que segundo o que ele ouviu tinham 25 monstros na cidade toda, e a primeira opção de matar todos eles era pegar um por um desprevenido, e que esse não era o estilo dele depois de matar mais de 9 sozinho, e que esse método dele não vai adiantar mais nada desse jeito, e que quando chegarem em 15 monstros todos vão se reunir em volta do chefão. Então ele precisava usar o segundo método para completar, parando na frente de uma loja que estava cheia de poções e outros itens, ficando muito fraco. Porque tinha 3 goblins lá dentro e quase morreu para eles, usando então todas as poções para poder se curar o máximo possível, recuperando toda a sua vida mais uma vez que ele tinha antes, ouvindo então uma voz misteriosa saindo lá de fora da loja de poções. E era um grito de monstro poderoso chamando inimigos, mostrando então que aquele era o chefão daquele tutorial especial, saindo então daquela loja para poder se encontrar com os monstros que o procuravam, falando então para eles irem para cima e atacar com tudo o que tem, deixando aquele chefão muito irritado com o que ele ouviu do protagonista, gritando de raiva e mandando os outros monstros avançarem em cima dele de uma vez, chamando todos eles de pequenos ratos insignificantes, surpreendendo então o chefe dos monstros de que o Rokan veio preparado para a batalha com várias poções de força e velocidade para ficar mais poderoso na batalha.
E o protagonista, vendo que os monstros estavam avançando na sua direção, e conseguiu segurar a cabeça do Goblin com somente uma de suas mãos e arremessando ele para o outro lado de onde eles estavam, batendo então ele com um prédio que estava por perto e avançou esmagando a sua cabeça e chamando o próximo para a batalha, vendo que todos eles estavam prontos para a luta contra o Roca, mas que nenhum deles foi para o poder e velocidade do protagonista, matando todos eles facilmente com sua habilidade com o machado que ele ganhou no começo do tutorial, ficando feliz de que ele estava se divertindo mais uma vez matando dentro do jogo, mas de repente no meio da batalha ele recebeu uma mensagem misteriosa, e vendo então ele percebeu que tinha recebido um prêmio por alguma coisa que ele fez no tutorial. O que acharam desse vídeo? Se inscrevam no canal para mais resumos e vídeos especiais.